Sobre saúde. Terça da Saúde, aqui na Rádio Clube. São 10h37 e nós estamos entrando aqui no nosso Terça da Saúde, um momento tão especial que a gente pode tirar várias dúvidas, pode ir mandando aqui as suas pelo nosso WhatsApp, que eu vou ficar atenta, porque hoje, além da Graziela, da Fórmula Certa, bom dia, Grazi, tudo bem? Bom dia, Vanessa, tudo bem? Tudo bom jóia. Dia, a Grazi trouxe um super convidado aqui pra gente, o Dr. Marco Aurélio Costa Teixeira, que é especialista em ortodontia, prótese dental, odontologia do trabalho. Muito obrigada pela disponibilidade, doutor Marcos, tudo bem? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. A gente que agradece, porque é um momento muito especial para os nossos ouvintes poderem tirar suas dúvidas e se informarem sobre assuntos que a Fórmula Certa sempre traz aqui tão interessantes pra gente, Grazi. É isso mesmo. Vamos aproveitar hoje que tem um dentista, um ortodontista muito importante aqui. Ah, que bacana. E vamos lá, vamos começar com as nossas perguntas. Doutor Marco Aurélio, o que é ortodontia? Então, ortodontia, ela é uma especialidade dentro da odontologia que ela tem a função de corrigir não só os dentes em si, mas principalmente as bases ósseas, que são os maxilares, a parte superior e inferior, que chama maxila e mandíbula. Essa é a função da ortodontia. Certo. E as perguntas mais frequentes no consultório que o senhor tem? Por exemplo, quando que é a melhor idade para se colocar o aparelho? Quando que eu tenho que colocar um aparelho? Então, isso é muito importante. Isso é a maior pergunta dentro do consultório. Sim, imagina. Tá? Todos chegam lá com posso pôr o aparelho agora ou não? Então, é muito importante essa divisão. A gente tem que sempre lembrar que existe bases ósseas e dentes. Os dentes estão dentro da base óssea. O que é a base óssea? São os ossos que seguram os dentes. Então, quanto mais cedo, quanto mais a criança tiver em posição com as bases ósseas fora, por exemplo, vamos lá, a criança chupa dedo, né? As arcadas vão lá para frente, ou a pessoa que tem hereditariedade, que tem o queixo para frente, isso é tudo osso. Mordida cruzada, o que é mordida cruzada? Eu vou falar agora mesmo um pouquinho mais na frente. Imagina que nossa boca é igual uma caixa de sapato. A parte de cima é a tampa da caixa, a parte de baixo é a caixa. Então a tampa tem que sempre passar a caixa para poder fechar. Isso é osso, tá? Os dentes não vão encaixar se os ossos não estiverem bem equilibrados. Então, quando você for observar, tenta diferenciar osso de dente. Dente às vezes não está na hora de mexer, mas as bases ósseas tende que quanto mais cedo. O maior exemplo, rapidinho, foi o meu próprio filho. Eu tinha 4 anos de idade. Meu filho tinha uma mordida cruzada óssea. Eu coloquei um aparelhinho nele, descruzei a base óssea dele e tirei o aparelhinho para depois colocar mais para frente. Ah, que interessante isso. Já respondeu mais ou menos, mas eu posso esperar ou tenho que esperar os dentes de leite cair? Não, nem sempre, tá vendo? Então, depende do caso, né? Dependendo do caso, tá vendo? Então, sempre, tenta observar sempre os ossos. Pegue o seu filho lá, que ainda está em transição de dentes, né? Olha a arcada. O que é arcada? Lembra dos ossos. Não se esqueça da caixa de sapato. Toda vez que você lembrar da caixa de sapato, você vai lembrar. A parte de cima é a tampa, a parte de baixo é a caixa. Se a tampa estiver fechando, tudo bem, a caixa fecha. Mesma coisa na boca. A hora que ele fechar, se a arcada de cima não estiver fechando a parte de baixo, se ela estiver por dentro, que chama mordida cruzada, ou se ela estiver topo a topo, batendo ponta com ponta, ali você tem que corrigir. Lembra sempre o seguinte, você tem que preparar a boca para os dentes que vão vir no futuro. Ah, muito bem. E tem uma idade para as mães estarem levando para o dentista orientando? Então, um exemplo maior, eu sempre dou o exemplo do meu próprio filho, né? Que hoje até, por coincidência, é dentista também. Então, ele tinha 4 anos de idade. Então, vá observando já, porque existe um fator genético muito grande nisso. Então, às vezes, lá, você vai olhar lá seu tio, seu avô, seu pai, né? Você tem arcada para frente, você tem então, vai olhando, já vai observando o seu filho. E tem o fator hereditariedade é muito grande. Claro que tem outros fatores, bico, dedo, mamadeira, problema respiratório, que nós vamos conversar agora mesmo. Exatamente, bico, dedo, mamadeira. Isso. O que eles provocam nas arcadas e nos dentes? Olha só, então, imagina, a criança quando é pequena,
Lembra que tem a moleira aqui, o ossinho aqui no crânio? Você põe a mão, ele é molinho, aquele osso, né? Porque não juntou ainda os ossos. As suturas não estão juntas ainda. Lá no céu da boca, também tem uma sutura, chama sutura transpalatina. Na criança, aquilo lá é molinho, tá? Então, qualquer sucção, qualquer movimento não natural, dedo, bico, mamadeira, problema respiratório, respira muito pela boca, tal, aquela força, por exemplo, de sucção, vai fazer com que o céu da boca feche. Entendeu? Então, esse é o problema. Chupa o dedo. Vai fechando a arcada dentária. É aquilo que eu falei para vocês. Lá na primeira pergunta. Se você olha a arcada fechou, você olha lá o céu da boca, está fechadinho. Né? Como é que vai caber os dentes? Como é que vai caber a língua? Para me falar o que eu estou falando aqui, a língua tem que bater lá no céu da boca para soar algum tipo de palavras. Olha só, vou segurar a minha língua um pouquinho embaixo, você vai ver como é que muda a minha fala. Sim. Já mudou só de eu ter segurado a minha língua. Porque ela tem que bater lá no céu da boca. E se tiver fechadinho o céu da boca, ele não vai deglutir bem. Ele não vai comer bem, ele não vai engolir saliva bem, ele não vai principalmente respirar bem. Por quê? Porque não tem, a arcada tá fechada, tá ok? Bem interessante. E aí, eu deixo usar ou eu tiro? Então, O dilema da mãe. Esse é o dilema, né? Então, quem é mãe, quem é pai, né? É a velha história, né? Tá lá chorando, tá berrando lá, como é que faz, né? Dá o bicozinho lá pra ele, né? Joga o bico na boca dele, né? É o sossega-leão, né? O ideal é não ter o bico. Mas a gente tem de ver o dia a dia da gente. Então, ele não solta o bico, então pelo menos usa um bico de forma ortodôntica. Quando você vai na farmácia, você pede um fio de formato ortodôntico. O que é o formato ortodôntico? Ele não é redondinho daquele jeito, ele é mais achatado. Então ele vai modelar o céu da boca. Esse é o menos pior. É o menos pior. É o menos pior, né? Então eu jogo no dia a dia, porque o dia a dia é o dia a dia, gente, né? E não tem jeito de tirar, eu sei, porque às vezes é difícil. Eu cobro muito lá. Você tem que tirar, o menino tá com 10 anos, tá com bico ainda, Eu já fiz de tudo, já pus pimenta, já fiz isso, já amarrei o dedo, né? Então vai tentando, tenta substituir. O dedo ainda é pior, né? O dedo é pior. O dedo realmente é pior. Isso, jogando para uma área da psicologia rápido, isso aí é uma autodefesa da gente, a autoconfirmação da pessoa. Pessoas que são mais sensíveis, pessoas que são mais... Não são todos os casos. O bico é o melhor amigo dele. O dedo é o melhor amigo dele. Ele se sente bem. Tem gente que fuma, tem gente que bebe. Tem gente que tem uma naninha, tem gente que um cobertor. Tem gente que tem o totozinho, tem a fraldinha. É a mesma coisa. Então, com calma, tudo passa. Ele lá com 12 anos, 15 anos, ele não vai usar. Né? Então vai conversando com calma e tenta tirar. É isso aí. Usar o bom senso. Tudo com muita paciência. E pessoas com mais idade podem usar aparelho? Então, aí também são várias perguntas. Eu tenho paciente lá com 60 e poucos anos, tá? Não existe nada que impeça que possa usar, ok? Porque, claro que você vai comparar com uma pessoa mais jovem. Os ossos têm estabilidade diferente. No jovem, o osso é molinho. Ok? Ele não ossificou totalmente ainda. Ele é elástico. Por isso que a gente usa um aparelhinho móvel e consegue abrir o céu da boca da pessoa. Remodelar. No adulto, isso já ossificou. Então não tem jeito. Agora, a movimentação dentária, ela pode ser em qualquer idade. A movimentação dentária é fisiológica. Então você coloca uma força, tensão e força, o dente anda dentro da boca. Eu consigo andar com o dente dentro da boca, onde eu quero. Pondo força, menos força. Então é questão de pode usar, deve usar. Né? Eu vejo muita gente, mas por que quanto tempo eu deixei de usar? Por que eu não fiz aquilo? Procura o ortodontista, ele vai te orientar da melhor maneira possível. Tem de ver se tem osso segurando bem o dente, que às vezes tem muito problema periodontal. Periodontal é o osso que segura o dente em si. Então, com a idade, é que esse osso, a gente vai perdendo um pouco desse osso. Agora tem gente que tem problemas, que tem uma perda maior. Então, é perigoso o dente ali. Se você pôr força, ele amolecer, alguma coisa. Vai cair? Não vai, a gente não vai deixar ele cair. Né? Mas lembra disso, não existe uma idade pré-estabelecida para usar a ortodontia. Tá ok? Assim como da criança lá que chama ortopedia. É o osso. Ortopedia funcional dos maxilares.
E eu usei aparelho durante muito tempo. Eu usei, assim, que eu me lembro, eu usei desde uns 9 anos até quase 14, 15 anos. E eu tô sentindo que meus dentes estão voltando, estão ficando tortos de novo. Isso é possível? É possível. Ó, então, é como eu falei, ó, olha, existe tanta movimentação de dentes, só pra você ter ideia. O roer unha, onicofagia. Se você vai roendo unha, o dente movimenta, a mesma coisa de uma força ortodôntica. Caneta na boca, exemplos que eu tô dando. Palitinho de dente, palitinho de dente. Esse dente meu movimentou. Porque você tem algum hábito, alguma coisa? Não, eu tenho mania de pôr o palito da boca. Ele faz uma força no dente. É a mesma coisa da força ortodôntica. Não tem controle da força, mas o dente vai movimentar. Sim. Agora, em adultos, por exemplo, você está usando, o dente está movimentando, o dente movimenta todos os dias. Se você vai num churrasco, se você vai comer um torresminho lá, o dente, ele não é grudado no osso. Entre o osso e o dente tem fibras periodontais, fibras elásticas. Então, na hora que você morde um torresmo, o dente mexe e volta para a posição. Ele é igual uma árvore, tá? Quando venta, volta e vai e volta. Se ele fosse fixo, na hora que você morder, ele ia quebrar. Ah, mas deu uma ventania enorme, quebrou a árvore. Então tá, você mordeu uma pedra grande, um torresmão duro, quebrou o teu dente. É o mesmo movimento, tá ok? Muito bem. E deve-se corrigir os dentes tortos ou encavalados só por estética? Então, mas eu não acho que nunca é só por estética, nunca né? É, a gente tem que pensar que não é só por estética, tá? A maioria, não a maioria. Hoje em dia, com a modernidade, todo mundo está atrás de estética, realmente a busca é incessante pela estética. Fica bonito, fica maravilhoso, né? Dentro do limite. Eu sempre falo dentro do limite. Nós temos um limite, né? Que chega, a gente parece brincadeira que eu vou falar, mas é pura verdade. Chega muita gente lá com foto de artista e fala, eu quero meu dente igual aquele ali. Você está entendendo? Então é difícil. Não, o dente pode até chegar, mas o artista, né, vai ser meio difícil. Você está entendendo? Mas assim, existe essa comparação, porque é uma cobrança hoje do dia a dia da estética. Olha, não é só a estética em si. Se a gente manter os dentes bem alinhados, vai ser mais fácil para a gente higienizar. Imagina um dente completamente torto. Ali vai acumular muito mais alimento, tá? É difícil você passar o fio dental num dente torto. Não é? Se você tem um dente torto aí, vai lá passar o fio dental daqui um pouquinho, você vai ver, ele agarra e tal. A minha dica para você que tem o dente torto é usar fita dental. É uma diferença entre fio e fita dental, ok? Você vai melhorar bastante a higienização. Ó, melhora a mastigação. Como é que você vai morder? Melhora a qualidade de vida, né? Exatamente, olha, a boca, a saúde começa pela boca, tá? Lembra sempre disso, a saúde começa pela boca. Se você alimenta bem, se você não alimenta mal, você vai ter uma saúde má. Então, a boca é o nosso maior cartão de visita, seja estético ou seja na saúde geral. Ah, eu tô com isso, eu tô com gripe, eu tô com isso, tá. Alimenta bem, você vai ver que vai melhorar a sua gripe. Se você está muito gripado, deixa de alimentar, vai baixar a tua resistência, vai aumentar a gripe. É sempre assim. Ah, eu tô com problema problema de estômago, tá alimentando bem? Não tô alimentando. Vai ter uma piora. Exatamente. Okay? Quando você vai lá para o hospital, você vê lá, tem lá. Você tá acamado no hospital, tem a comidinha na hora certa, né? Eles exigem. Tem um tipo de dieta para cada problema. Por isso que você melhora. Você tá lá quietinho, você tá comendo nas horas certas. Então, lembra que a boca é a nossa maior, né, regime de saúde, tá dentro da boca. Muito legal, muito interessante. E é verdade que os dentes tortos ou mal encaixados podem provocar dor de cabeça? Então, eu gostaria muito assim de voltar a numa nova situação aqui, né, oportunidade, para mim falar sobre dor de cabeça proveniente dos dentes, tá? Eu acho que é um terça da saúde específico. Exatamente, é muito sensacional. O que eu poderia passar e ajudar muito. Eu ajudo, graças a Deus, ajudo muita gente nessa área. Assim, sem demagogia, por favor, mas eu fiz mestrado nessa área de dor de cabeça proveniente dos dentes. Se os dentes mal adaptados, não é ele em si que faz, mas é toda uma função. Né? Se os dentes não estão encaixados, você vai mastigar errado.
E a mastigação, ela é equilibrada por músculos. Quando eu estou falando aqui, tem um monte de músculo funcionando aqui, cabeça e pescoço. E se você começa a trabalhar errado, esses músculos começam a cansar. Por exemplo, você já correu na rua e no outro dia você teve dor na perna? Doeu, todo mundo já teve essa dor. Então, na face, a mesma coisa. Se você forçar demais a mastigação, você vai doer. Só que esses músculos estão na face. E a pessoa vai ter dor. Então a pessoa está lá muitos anos com essa dor. E outra coisa, você tira eletro, e você tira tomografia, tira tudo. Não dá, porque é músculo que está doendo. Então, se você equilibrar, se a gente descobrir, é fantástico que eu poderia, um dia, poder ajudar muitas pessoas. Tá? Muito legal. Isso chama. Já fica um próximo convite. Beleza. Já. certeza. Isso chama DTM, tá? Disfunção temporomandibular. Tá ok? Muito bom. É proveniente daqueles 2 ossinhos que nós temos perto do ouvido das articulações, que chama ATM, articulação temporomandibular. Antes da gente passar para uns mitos e verdades aqui, tem uma pergunta da Silvia. Bom dia, Vanessa. Meu filho tem 5 anos, não usa mais chupeta, mas usa mamadeira. Tô tentando tirar dele, mas ele usa o bico tortinho. Tem possibilidade de prejudicar muito os dentes dele? Então, provavelmente sim. Você pode olhar os dentes dele, que deve estar um pouquinho mais para frente, porque aquela força de sucção, né, quando coloca o bico lá, ele faz aquela força de sucção. O ideal, por isso que o amamentamento. Perdão, amamentação natural é importante, porque quando a criança suga o leite no seio, existe todo um músculo que chama peribucal. Ele está em encontro assim e ele movimenta aqueles músculos. E no bico, no dedo, não, aquela sucção, o lábio fica para fora. Pode olhar para você ver quem usa dedo, bico, mamadeira, o lábio está para fora. Por quê? Chama hipotonia dos lábios. Os músculos não estão funcionando, porque não funciona e aquilo fica para fora. Então a pessoa tende a respirar pela boca, né? E tem uma dificuldade total. Tá? Interessante. E tem mais uma pergunta aqui. Mariane disse que tem uma prótese fixa na parte inferior e tem um fundo de céu da boca e ela ronca muito. Ela gostaria de saber se essa pode ser a causa, do ronco, e se o ortodontista cuida dessa área também. É muito bacana isso também, viu? Olha, o ronco, né, a gente tem de buscar ver qual que é a função do ronco. E por que está acontecendo o ronco? Na parte de odontologia que eu faço até, é o seguinte: o céu da boca, quando ele é muito ogival, ou seja, fundo, tá? O ar entra com muito mais força, tá? Então, por exemplo, se a arcada dentária é mais redondinha, o ar entra com menos força. E ele vai entrar, e o jeito que ele entrou com força, ele vai voltar com aquela força. Ok? E outra coisa, quando a arcada dentária, quem tem ogival tende a ter a arcada inferior um pouquinho para trás, que chama classe 2. Então o que acontece? Quando você tem a arcada um pouquinho para trás, o osso da mandíbula, que é o osso de baixo, ele vai para trás. E a hora que ele vai para trás, ele joga toda a parte muscular lá dentro da traqueia, aquilo fecha. E a pessoa precisa respirar. E quem tem ogival respira pela boca. Então a pessoa tende a fazer o quê? Aquilo fecha e vibra. A hora que o ar solta, existe uma vibração daquilo lá. Sabe como é que a gente corrige isso? A gente coloca um aparelhinho para ronco, a gente avança a mandíbula da pessoa, ela vai dormir com a mandíbula. Pode tentar fazer a senhora aí na hora. A senhora, né? Sim, a Maria. A senhora pode fazer na hora. Avança a mandíbula da senhora e tenta respirar com a mandíbula um pouquinho para frente. Olha como é que abre lá para você respirar melhor. Então, o que eu faço? A gente faz uma placa, eu monto num articulador com um aparelhinho, vejo, avanço a mandíbula, faço o aparelhinho com a boca lá na frente, a mandíbula na frente, e a pessoa vai começar a respirar com a abertura da traqueia um pouquinho mais aliviada. Que interessante. E vai melhorar. Agora, o ronco tem várias coisas, né? Tem de ver obesidade, bebida, cigarro, tem várias coisas pra gente observar o que é.
tá bom? Certinho. E tem mais uma pergunta. Pois não, por gentileza. A Ângela quer saber se a contenção fixa inferior deve ser usada o resto da vida ou pode ser retirada depois de alguns anos. A contenção fixa inferior, existe realmente um grande dilema aí, tá? Quando é em jovens, a gente coloca ali, porque, igual eu falei para vocês, o jovem, a arcada, ela mexe, principalmente a inferior, tá? Ela é elástica. A superior é fixa. Quem mexe é a parte de baixo, tá bom? Então, o que vai acontecer? Como ela mexe, os dentes acompanham essa movimentação da arcada óssea dentro do dente. E o jovem, o que acontece? Nós temos que lembrar que tem um terceiro molar, que é o siso. Ele nasce entre 16 e 22 anos, é uma média, tá? Você acredita que o siso do meu pai nasceu com 90 anos? Sim. Esse dia para trás eu peguei um amigo meu, um amigo particular meu, eu devia ter uns 60 e poucos anos, e a gente tava pescando lá no pesqueiro, e... Marco, minha dentadura tá caindo, não para mais. Tá, vou lá com não, deixa eu dar uma olhadinha. Aí foi lá, muito amigo particular. Vocês vendo na cena e empurrando a dentadura para baixo. Com 60 e poucos anos, né? Isso aí. Então, voltando lá, o que acontece com o siso? Olha só, a contenção, o dente que tem a menor raiz na arcada dentária são os inferiores da frente, tá? Os incisivos. Então, o que acontece? Se o siso começa a nascer lá no fundo, ele é poderoso. E quando ele quer nascer, ele empurra. Se ele não tiver espaço, ele vai empurrar. E ele começa a empurrar. E ele vai empurrando vai sobrar para quem? Os pequenininhos lá da frente. Então eles vão encavalar. Ok? Então a gente tem que tirar o siso. Por que a gente põe a contenção? Para segurar. Porque se ele quiser nascer, por exemplo, você termina o aparelho com 14 anos, 15 anos, 16 anos ou 18 anos. Tá? E ele não nasceu ainda. Ele ainda tem força de erupção até os 22, em média. Se ele nascer, ele vai empurrar. E se ele está protegido pela contenção. A contenção, ele tem um problema seguinte. O que acontece muito com a contenção? Nós temos 4 glândulas salivares, tá? 2 debaixo da língua e 2 aqui do lado da bochecha, aqui na parte de cima. Então, essas 2 glândulas salivares, elas jogam saliva para você o dia todo, tá bom? Então, ela sai ali debaixo da língua e ela bate lá atrás dos incisivos inferiores, dos dentes de baixo. Quem tem muita concentração de cálcio, o que vai acontecer? Vai aparecer ali tártaro. Aí vai acumular tártaro. E a contenção é nada mais que um ferrinho que vai lá. Às vezes tem gente que está escutando e não sabe o que é a contenção. A contenção são ferrinhos que a gente coloca lá dentro como segurança para poder movimentar. Aí vai jogar aquela saliva e quem tem a concentração grande vai formar aquele tártaro enorme. Então tem que tirar, tem que limpar e tem que colocar. Agora a vida toda... Eu mando meus pacientes virem 3 meses, 6 meses, 1 ano. E depois mando vir, dependendo se não nasceu o siso ou não. Não tirou, tira. A gente coloca o ortodontista como contenção superior e inferior. O superior às vezes é móvel. Como prevenção. Tem gente que nem precisa, mas tem gente que precisa. Então, na dúvida. Cada caso é um caso. Na dúvida, coloca. Tá certo. Ó, eu vou para uma última pergunta aqui. Pois não, por favor. Olha, tem muita pergunta. Depois que eu vou bom. encaminhar para vocês. Muito obrigado. Viu? E já fica aberto o convite para uma segunda visita aqui. Eu gostaria muito de falar da dor de cabeça. Com certeza. E essa é sobre dor de cabeça. O Edivaldo Germano tem o maxilar deslocado devido a uma trombada no futebol. Isso. E deu DTM. Tem como voltar o maxilar deslocado para o lugar? Já faz anos que aconteceu e quando ele mastiga, estrala o osso do maxilar e de vez em quando dá dor de cabeça por isso. Dá. Você tem uma DTM que é uma disfunção temular. Eu falo que não é TPM, né? Muita gente chega lá e fala em TPM. Não, é DTM, né? Olha, isso acontece muito. Assim como você teve uma bolada, tem gente que rói unha. Olha só os exemplos. Rói unha, ele força a mandíbula para o lado. Secretária, já peguei, olha só o que eu já peguei. Secretária que segura o telefone sempre do mesmo jeito. Lado, vai forçar. Gente que dorme com a mão debaixo do travesseiro e a arcada chegando, você desloca a mandíbula. Em cima da mandíbula, rapidinho, em cima da mandíbula nós temos dois ossinhos, um de cada lado, tá? Perto do ouvido aqui, ó. Em cima desse ossinho tem um disco articular. Esse disco articular, pra você entender, é igual um minúsculo do joelho. Ele funciona igual o joelho. Ele protege o movimento. E quando você tomou a pancada, esse disco articular ele é seguro por músculos e ligamentos.
ligamento. Quando você tomou uma pancada, às vezes um acidente, moto, já peguei muito, acidente de carro, o que aconteceu? A hora que você tomou a bolada na arcada, deslocou a arcada. Então, o ligamento ele tem função de segurar esse menisco em cima do osso. Se ele estirou com muita velocidade ou com muita força, ele desloca. E como é que funciona isso? Isso funciona igual um elástico de roupa. Sabe quando a gente pega um elástico de roupa? Puxa, voltei para a posição normal. Se eu puxar com força e voltar, ele fica exatamente. É como uma calça de elástico. Se você puxar ela cai. Então, o ligamento é isso. Se você estirou o seu ligamento, é igual ao joelho. Quem tem problema de joelho, lembra, Ronaldinho tem problema de joelho. O resto da vida. Porque às vezes não consegue segurar. Tem jeito de voltar? Tem. Eu dou alguns exercícios. O maior exercício, rapidinho, ó. Você vai pegar a ponta da tua língua e vai colocar no céu da tua boca, tá? No céu da tua boca. E vai abrir a boca com a língua no céu da boca. Isso é o máximo que a gente pode abrir. Se você abrir além disso, ele vai fazer barulho. Ó, eu vou pegar meus dedos aqui, escuta o barulho, ó. Escutou? Eu peguei meus dedos aqui, viu o barulhão que fez? Sim. Mas olha o que eu fiz com a minha articulação dos dedos. Aqui é a mesma coisa. Eu não preciso ficar andando para a rua desse jeito. E você também não precisa abrir a arcada tão grande. Cuidado numa maçã, cuidado numa risada, cuidado com aberturas muito grandes. Um sanduíche, um né? sanduichão, corta menor. E lembra que o máximo de abertura nosso, de proteção das articulações, é isso. Põe a língua lá, isso aqui é o máximo que eu posso abrir, sem fazer barulho. Pode abrir que você vai ver que não faz barulho. Qualquer coisa, pode me procurar e eu tento te ajudar. Né? Gente, são muitas perguntas, eu já deixo aberto aqui. O nosso tempo é curtinho, já até extrapolamos o nosso tempo aqui, mas foi muito produtivo. Dr. Marco Aurélio Costa Teixeira, viu? Ele é ortodonto, especialista em ortodontia, prótese dental e odontologia do trabalho. O pessoal está perguntando o seu nome aqui. Dr. Marco Aurélio, muito obrigada. Já fica aqui o convite, porque a gente tem mais um monte de dúvidas aqui, mais um ou dois programas aqui. Já reforço com a Grazi para ela trazê-lo novamente. Está aberto o convite. Foi muito produtivo, são muitas perguntas. Eu vou encaminhar para a Graziela e ela encaminha para o senhor todas as dúvidas. Tá? Muito obrigada pela participação. Obrigada, Graziela, pela essa manhã tão produtiva. Obrigada a você. Obrigada, doutor Marco Aurélio, por ter vindo, ter disponibilizado o tempo, né? A gente agradece e reforça o convite para uma próxima oportunidade. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um grande prazer. Igualmente. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde. Rádio